tudo bem com você? Enfim, o esperado concurso Sejusp Minas Gerais 2022 para agente socioeducativo. Edital publicado. Então agora, hora de estudar muito. Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português. Sempre tão importante no concurso público, não é verdade? Eu tenho 39 anos de experiência em concursos públicos e quero aqui conversar um pouquinho com você sobre esse concurso. Bem, banca organizadora, IBFC. Zezé, em que me importa saber qual é a banca? É porque aí você consegue saber o que a banca prioriza, como são as questões dessa banca. Isso é muito importante, a gente direciona o estudo. Concurso para o cargo de agente socioeducativo nível médio. E olha lá, 270 vagas, salário R$ 5.097. Olha só, para nível médio. Um salário muito bom nessa remuneração e olha, inicial. A inscrição vai do dia 5/10 até o dia 3 do 11, dia 3 de novembro. Prova 18 de dezembro. Então, temos um tempo aí para a gente poder estudar para esse concurso e poder aí começar o ano de 2023 com um salário desse daí que não faz mal a ninguém, não é verdade? Bem, sobre o conteúdo programático de língua portuguesa para esse concurso, veja que temos aqui compreensão e interpretação de textos. Então, veja que fala aqui que vai realmente haver texto. Sim, a prova de português ela é baseada em texto ou textos, né? Então, é necessário que você compreenda e interprete. Você sabe a diferença de um para o outro? Compreender é entender. Então, a resposta estará lá no texto. E interpretar é você fazer a leitura daquilo que está nas entrelinhas, que está no texto, mas não está claro. Então, você tem que aprender como fazer isso. Temos aqui a parte tanto da tipologia textual quanto gênero textual. Então, eu falo da tipologia narração e o gênero, por exemplo, crônica. Precisamos entender essa diferença. Quando a gente fala de tipologia textual, você sabe, por exemplo, que existe o texto narrativo, descritivo, existe o texto expositivo, argumentativo, injuntivo, são os principais. O que a gente observa? Você sabe quando um texto está expondo ou argumentando? Você consegue perceber isso na prática? Quando o texto descreve ou ele narra? Então, a gente tem que saber isso daí olhando para esse texto, lendo esse texto, analisando. Veja que aparece aqui a ortografia oficial, lembrando que não estamos falando apenas de emprego de letras, se a palavra escreve com S ou Z, mas também parônimos e homônimos. Você sabe a diferença de ratificar para retificar? Infringir para infligir? Isso aparece aqui dentro de ortografia oficial. Você conhece aquelas expressões que causam dificuldades, como afim junto, afim separado, a palavra seção, né, o porquê junto, separado, com acento, sem acento? Isso aparece em ortografia oficial. Também o emprego do hífen. O emprego do hífen que tem um novo acordo ortográfico, então você tem que saber, bem como a acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Veja que aparece aqui a morfologia, quando fala em classes de palavras. Então, você olha esse tópico 6 aqui, você fala, nossa, que pouquinho, é tão pouquinha coisa para estudar de português, né? Só que classe de palavra é morfologia. São 10 classes. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Pois é. Quando você pega, por exemplo, uma dessas classes, que é o pronome, você tem a classificação dos pronomes. Então, pode ser pronome pessoal, pronome possessivo, pronome relativo, pronome demonstrativo. Existe aí dentro, por exemplo, o uso. Quando eu uso o pronome este, esse ou aquele? Quando eu uso o, eu, lhe, né? Existe a colocação pronominal, que é
próclise, mesóclise, ênclise, tudo isso aparece aí dentro, tá? Aparece aqui pra gente a sintaxe. A sintaxe é quando a gente estuda sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo e aí vai. Pois é, você sabe a diferença de uma adjunta de nominal para um complemento nominal? Você fala, às vezes eu não sei nem do objeto direto para o indireto. Pois é, mas é muito fácil você perceber isso. A gente tem que focar, ir direto naquilo ali. Não é ficar dando volta, não. E temos aqui também a questão da oração. Você sabe, assim, a oração substantiva, a oração adjetiva, a oração adverbial, a oração que é coordenada, cada uma tem uma característica dela. E é importante você saber a sintaxe, principalmente pela questão da pontuação, tá? Aqui fala de regência, que vai interferir diretamente na questão da crase e a concordância nominal e verbal. Então, temos muito o que trabalhar aqui dentro. Quando se fala em significação das palavras, é aqui que entra a semântica, que é o sentido. E você vai observar que o sentido, ele tem que ser avaliado de acordo com o contexto, ou seja, onde aquela palavra se insere. Temos aqui dentro também funções da linguagem e temos as figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma comparação, para uma metonímia? Pois é. Então você nota que um programa que você olha e fala, nossa, português é tão pouquinho, né? Não é não, tá? Porque tudo isso aí tem desmembramento. E se você pega uma bibliografia, a bibliografia é muito extensa normalmente, não é mesmo? E o que a gente precisa observar? Que não dá para pegar uma gramática inteira e ficar lendo para poder fazer essa prova, tá? Porque você não vai ter tempo de ler a gramática inteira, e não é uma, são várias. Você não vai ter condição de ler várias gramáticas e ainda exercitar, e ainda fazer provas. Então, nesses meus 39 anos, né, de preparatório para concursos e tendo feito um mestrado em letras, eu conheço todas essas obras. Então, não precisa de você ler. Eu já li para você. Eu leio e eu preparo, então, aquilo que você de fato precisa, que é o português em questões comentadas da banca IBFC. Eu selecionei 100 questões de português da sua banca, especificamente, questões atuais, e ali dentro eu vou explicando o que você precisa saber. É uma maneira muito mais rápida de você aprender e aprender com segurança, em vez de ficar perdendo tempo lendo todas as gramáticas na altura do campeonato. É lógico que é legal ler uma gramática, eu amo, tá? Mas não é o seu foco. Você não está querendo ser professor de português, não é mesmo? Bem, eu selecionei aqui duas questões para você poder observar essa questão da banca. Então, essa questão é da banca, selecionei as duas, que são questões da banca, são questões do ano de 2022. Então, veja a primeira, diz assim, considere o período abaixo para responder as questões 4 e 5. Então, a questão 4 está aqui. Ao observar a regência e as relações sintáticas da construção verbal, lembro-me. É correto afirmar o quê? Bem, isso aqui é uma questão que vai envolver regência, né, como disse aqui, e sintaxe. O que a gente precisa observar sobre o verbo lembrar? Tanto o verbo lembrar quanto o verbo esquecer, eles têm a mesma regência. Presta atenção. Eu posso dizer esqueci-me de você, ou eu posso dizer esqueci você. A mesma coisa é o verbo lembrar. Eu poderia dizer aqui, lembrei-me de você ou lembrei você. O que você precisa observar?
Se eu usar o verbo esquecer e o verbo lembrar com pronome, ou seja, como um verbo pronominal, ele vai exigir a preposição de. Então, eu não posso, por exemplo, falar esqueci-me você ou esqueci de você. Não. Se eu usar o pronome, é que eu uso a preposição. Agora, se eu não usar o pronome, eu não uso a preposição. E nós falamos normalmente como? Eu esqueci de você. Não, isso não pode. A mesma coisa acontece aqui com o verbo lembrar. Se eu não usar o pronome, eu não uso a preposição, certo? Então, você vai perceber, neste caso aqui do esqueci você, que o você é um objeto direto. Tudo bem. Agora, quando eu falo esqueci-me de você, isso tem uma preposição. Então, isso passa a ser um objeto indireto. Percebeu? Então, nesse caso aqui, vamos olhar a frase lá em cima. Ela diz, lembro-me de que meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Então, nesse caso, usou-se o pronome. Por isso, nós utilizamos a preposição. Veja que aqui, ó, de que meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Na verdade, esse objeto indireto aqui, ele está representado por uma oração, já que tem um verbo aqui dentro. Não tem problema, é uma oração objetiva indireta. Funciona como objeto indireto de qualquer maneira. Então, vamos lá. Primeiro está dizendo, se caracteriza como uma construção passiva. Bem, a voz passiva é quando o elemento sofre a ação. Ativa é quando ele pratica. Então, se eu falo que eu comi o bolo, eu pratiquei a ação. Isso é ativo. Agora, se eu falo para você que o bolo foi comido por mim, então ele sofreu a ação. Isso é passivo. Aqui eu estou dizendo, lembro-me. Então, eu é que estou lembrando, né? Então, isso daqui não é passivo, isso aqui é ativo. O outro já diz, classifica-se como transitiva direta e pronominal. Direta não, porque tem a preposição, pronominal sim, né? Mas direta não, tem preposição. A preposição está no meio, então é indireta. A omissão da preposição de seria inaceitável, tá? Bem, ela não seria inaceitável, não, desde que eu tirasse o pronome. Então, ela não é inaceitável. Ela é inaceitável nessa frase, porque tem o me. Sim, mas não é inaceitável a construção sem o de, desde que eu tirasse o me. Apresenta um complemento indireto, ou seja, uma oração, um objeto indireto, que aparece em forma de quê? De oração. Por isso é oracional. É uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. É aquela que faz papel de objeto indireto. Sim, é verdade. E na letra D diz, é impessoal e possui dois complementos distintos. Não, impessoal é quando é uma oração sem sujeito, tá? E ali existe um sujeito. Quando eu falo lembro-me, quem é que lembra? Eu. Então, isso não é impessoal. Percebeu? Então, você sabendo esse detalhe aqui, ó, do verbo esquecer e do verbo lembrar, você consegue resolver uma questão que a maioria vai errar. Tá aí a diferença para você passar nesse concurso, viu? Veja outra questão que aparece aqui agora. A outra questão diz assim, é o mesmo fragmento. A ocorrência das duas vírgulas na passagem acima deve ser justificada por isolar o quê? Então, vamos lá. Veja que aqui está falando oração, 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 oração. Então, vamos ver se o que está sendo isolado é uma oração. Então, ó, tem vírgula antes do quando. Vamos ver até onde vai bater vírgula de novo. Em hospital. Então, é esse o fragmento que está sendo isolado pela vírgula. Então, veja só que eu tenho uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Ótimo. Será que isso é uma oração? Bem, eu tenho aqui um verbo.
Então, realmente se trata de uma oração. O exercício não é um aposto sempre que vem entre vírgulas? Bem, em primeiro lugar, que aposto não precisa necessariamente vir entre vírgulas, não são todos que vêm entre vírgulas. E em segundo lugar, porque nesse caso existe um verbo, então isso é uma oração, isso não é um aposto. Já eliminei a primeira. Agora vamos lá. Isso seria uma oração subordinada adverbial. Isso seria uma oração substantiva apositiva. Isso seria uma oração subordinada adjetiva. Ou isso daí seria uma oração assindética, quer dizer, uma oração coordenada. Eu vou eliminar mais um aqui. Sabe por quê? Porque quando é uma conjunção, tá? Tá na lista de conjunção que eu passo para você estudar. Você veja que isso está ligando uma oração. Isso é uma conjunção. E assindético quer dizer que não tem conjunção. Esse A aqui, ó, indica ausência, tá? Então essa oração é sindética? Não, porque essa conjunção aí, ela não é coordenativa. Então, mas de qualquer maneira, você já elimina o fato de ser assindética, porque tem conjunção. E agora, ela é uma oração adverbial, ela é uma oração substantiva e ela é uma oração adjetiva. Então, aqui, gente, é que entram essas diferenças. Por exemplo, cada uma tem uma dica. A oração adjetiva, ela é iniciada por um pronome relativo. O que é o pronome relativo? Eu falo para você assim, por exemplo, o café que bebi estava amargo. Esse que retoma café. Eu quero dizer, o café, eu bebi o café estava amargo. Então, é um pronome relativo. A oração substantiva, ela pode inteirinha ser substituída pela palavra isto. Eu falo, por exemplo, convém que estude português, ou seja, convém isto. E a adverbial, ela sempre se inicia por uma conjunção subordinativa. Então, neste caso, você, né, que está aqui estudando, você sabe que quando é uma conjunção subordinativa. Então, quer dizer que essa oração em amarelo é uma oração subordinada adverbial, tá? Então, resposta letra P de bola. Você veja que a oração aqui no caso que nós temos, a oração, só pegar uma caneta diferente, a oração, lembro-me de que meu pai se jogou sobre o seu corpo sem vida e começou a gritar, isso daí foi intercalado por aquela oração em amarelo, tá? Ou seja, a vírgula serve para isolar esta oração subordinada adverbial, que me dá uma ideia de tempo ali dentro. É quando o pai fez isso, foi quando a mãe morreu no hospital. Percebeu? Então, isso daí, pense você, analisando isso em várias questões que são recorrentes na banca. A gente vai entendendo, a gente vai estudando ali na prática o que é pronome relativo, o que é conjunção subordinativa e assim a gente chega no dia da prova bem treinado a fazer essas questões, certo? Se você aí se interessou pelo meu curso de português em questões comentadas da Banca IBFC, não deixe de entrar em contato aí com o curso Paulo França, tá? Temos aqui um WhatsApp, né, da Malu, e a Malu vai explicar tudo para você, vai explicar como funciona, passar valor, você vai ficar impressionado como você pode fazer um curso com muita qualidade e com um preço bem razoável que vai caber tranquilamente no seu bolso, tá certo? Agora, por favor, né, quando você for mandar aí o WhatsApp para Malu, por gentileza, hein, não vai colocar acento não, tá? Sabe por quê? Porque Malu é uma oxítona terminada em U, assim como tatu, urubu, né, angu, dudu, lulu. Então, nós não acentuamos oxítonas terminadas em U.
Viu? É assim que a gente aprende português. Ó, e você também pode aprender informática com o professor Paulo França dessa maneira. E você vai perceber como fica fácil passar em um concurso. Tá certo? Bem, aguardo aí, estou na torcida para estudarmos juntos, porque você vai perceber que português pode ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.